Salve, salve rapaziada, aqui é o Vinte do canal Cordes Relevantes e você já sabe que o YouTube hoje em dia é uma enorme fonte de renda. Por isso, eu venho recomendar para vocês o e-book do Peter Jordan, YouTube Milionário, que por apenas R$ 100 ele te dá dicas valiosas de como você pode realmente lucrar dentro do YouTube. E convenhamos, né? Bem mais barato que o curso dele. Mas e aí, se interessou pelo produto? Quer saber mais? Primeiro link na descrição. Legal. Quando você falou de saúde cerebral, o que define ser um cérebro saudável, por exemplo? Ou um cérebro não saudável? É difícil. Assim, hoje em dia, acho que é um desafio a gente falar que alguém tem um cérebro saudável, sabe? Interessante. Porque em termos de pandemia, né? Todo mundo tem um pouco, ou tá ansiedade, ou não dorme bem, ou teve um transtorno alimentar durante a pandemia. E tudo isso são manifestações cerebrais, né? Agora, se você tem essas pequenas alterações e está funcionando bem, você está trabalhando bem, tem contato social, está produzindo bem, ok, são sintomas leves, mas faz parte da variabilidade humana, né? Nós não somos sempre perfeitos. O nosso desempenho não vai ser sempre o mesmo todos os dias. Então, um dia eu estou um pouco mais triste, outro dia eu estou um pouco mais eufórico, um dia eu dormi bem, no outro dia eu não dormi muito bem. Eu não preciso de medicamentos para isso, mas eu preciso estar atento e perceber se isso está ficando crônico, isso está se perpetuando ao longo do tempo, ou se isso é apenas transitório, aprender a lidar com isso. É um processo de autoconhecimento. Uhum. Agora, em termos de conselho prático, assim, o que a gente deve fazer para promover uma boa saúde cerebral? Tem algumas coisas que são fundamentais. Alimentação saudável, hábitos de sono, um sono regular, um sono de boa qualidade, controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes e doenças do coração, tratamento dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, práticas de atividades de relaxamento, principalmente meditação, é fundamental, e vínculo social. Hoje a gente valoriza cada vez mais o cérebro social, né? Nós somos seres sociais, então o contato social alimenta o cérebro. Na verdade, o cérebro se alimenta de tudo isso. O cérebro se alimenta de uma alimentação saudável, de um nutriente saudável, mas ele se alimenta dos amigos, ele se alimenta de uma boa noite de sono, ele se regenera durante o sono, né? Ele se alimenta da atividade física regular, então isso é uma outra função fundamental para uma boa saúde cerebral, a prática regular de atividade física. A gente libera substâncias neuroprotetoras durante a atividade física. Então, tudo isso são hábitos que vão promover uma boa saúde cerebral. E quais os... Para eu identificar que eu não estou tendo um cérebro tão saudável assim, que tipo de sintomas que eu olho para mim, para identificar isso? Bom, desde sintomas mais orgânicos, como dor de cabeça, crise convulsiva, tremor, lentidão de movimentos, desequilíbrio, esquecimentos, falhas de memória, mas também depressão, ansiedade, insônia, né, que são os sintomas mais sutis, mais ligados às alterações psiquiátricas, mas que podem ser manifestações também de alterações cerebrais. Você falando isso me lembra que não tem muito para onde fugir, né? Todo mundo fala que é exercício físico, alimentação e sono, não tem como, é a trindade da saúde. Com certeza. Exercício físico, alimentação, sono. Eu incluo aí também atividades cognitivas, então hábitos de leitura, aprendizagem de habilidades novas e o contato social. Tá? Porque a gente não... Você deve ter visto na pandemia, quanta gente ficou confusa, ficou ansiosa, ficou deprimida, teve insônia, teve transtorno alimentar, ou obesidade, ou emagrecimento, porque ela se privou do contato social. A gente não tem ideia, mas o contato social é fundamental. E que será, né? Veja só, a gente consegue explicar se a gente olhar para trás na história humana. Olhar para trás, que eu digo olhar milhões de anos atrás. Nós só sobrevivemos como espécie porque nós somos seres sociais. Porque, veja só, nós não somos a espécie mais forte. Pensa no Homo sapiens lá na savana africana, há milhões de anos atrás. O mamute, os grandes predadores eram muito maiores do que nós. Uhum. Então nós somos mais fracos que eles. Nós não somos tão ágeis, os felinos são muito mais ágeis do que nós. A nossa visão é muito limitada, a gente só enxerga bem durante o dia, durante a noite a gente não enxerga muito bem. O nosso olfato é extremamente limitado, né? Quem tem cachorro em casa sabe disso, né? Então o olfato do cão é muito mais capacitado do que o nosso. E nós não temos muita força física. Então qual que é a nossa força? É o pensamento sério, mas unir e formar grupos. Entendeu? À medida que o ser humano se une, troca conhecimento, troca experiências, e aí ele consegue destruir os predadores. E aí ele consegue exterminar outras espécies. É o lado triste da história, porque a história da evolução humana é a história de exterminação de outras espécies, né? Porque ele venceu seus predadores. E ele venceu graças às funções cognitivas, ao desenvolvimento principalmente do lobo frontal, que é a parte cerebral que elabora a estratégia, elabora a ação, o movimento, né?
e graças à união com outros pares. Eu digo que tem duas características fundamentais que nos definem como espécie. Uma delas é essa. O Homo sapiens é um homem, é um animal social. E a outra característica é que nós somos um animal simbólico. Então a gente se alimenta de símbolos, né? Não existe nenhuma cultura humana que não exerceu a espiritualidade. E a espiritualidade é basicamente um exercício do cérebro simbólico, né? Se você for pensar no cérebro, nós temos uma área bem primitiva do cérebro, que é a área que reage aos estímulos imediatamente, então é a área que é a reação de fugir ou de lutar, né? E essa área, a área do cérebro humano, ela é muito semelhante ainda aos mamíferos, a gente tem um cérebro muito semelhante. Nós temos uma área mais evoluída recentemente, que é o córtex cerebral, e aí principalmente o córtex frontal, que vai nos dar a capacidade de planejamento, de raciocínio, de criar estratégias, a memória, a linguagem. E a gente tem uma grande área no meio, que é a área de associação, que vai associar tudo isso, associar as informações básicas do ambiente, as informações que nós temos através dos sentidos, olfato, audição, paladar, tato, visão, com toda essa função cognitiva maior. Então essa grande área de associação é responsável pelo cérebro simbólico, porque tudo que passa por aí, o que eu vejo, eu interpreto através do cérebro simbólico. Eu posso ver uma imagem e interpretar de uma maneira que você vai interpretar completamente diferente. Eu posso ter uma visão, um sonho, que eu vou interpretar de uma forma e você vai interpretar de outra.